Luca Bassani, fica com a gente nessa entrevista, porque a gente vai conversar agora com a Oksana Gumena, que é ucraniana e vive no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Oksana. Um ótimo dia a você, muito bom dia. Você participou muito aqui durante a cobertura especial da guerra. Como você vê o conflito hoje, Oksana? Bom dia, Paula. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que estão assistindo-nos. A guerra continua, né? A gente está lutando pela nossa soberania, liberdade, como eu disse anteriormente, e eu continuo dizendo. Infelizmente, a Rússia está bombardeando todos os dias o território da Ucrânia. Os alvos principais são residências civis, e mesmo que as pessoas, algumas pessoas dizem que a Rússia faz só bombardeios, e a Rússia mesma fala que ela bombardeia as áreas militares, isso tudo é mentira, porque ela sabe muito bem que o alvo dela é civis e áreas residenciais. E longe do fronte, bem longe, como vocês podem ver as imagens dos últimos dias, que ela realizou vários ataques à Ucrânia e continua todo dia bombardeando e matando os civis. Perfeito. Luca Bassani, alguma pergunta para fazer? Olá, Oksana, prazer conversar com você. A minha pergunta é relacionada exatamente a esses deslocamentos da população civil. A gente viu que eles têm sido bastante atingidos na última semana e até mesmo alguns meses atrás tinha diminuído o fluxo de imigrantes dentro da Ucrânia. Gostaria de saber que você tem alguma informação sobre essa migração interna, se há novamente um fluxo de ucranianos deixando a região de Zaporídia, que foi muito atingida na última semana, indo em direção ao oeste, a Lviv, a Ternopil, ou até mesmo a fronteira com a Polônia, em detrimento desses acontecimentos nas últimas semanas. Sim, as pessoas estão saindo das áreas mais perigosas porque, como eu tinha dito anteriormente, a Rússia bombardeia áreas residenciais, o alvo principal delas. E essas acusações que a Rússia faz a respeito da Ucrânia, que a Ucrânia bombardeia áreas residenciais, tudo mentira. Inclusive agora, de manhã, foi interceptado mais conversas do exército russo afirmando que a Ucrânia é muito precisa nos alvos, que ela bombardeia exatamente instalações russas. Ela não fica bombardeando igual a Rússia, jogando mísseis para todos os lados. A Ucrânia somente ataca as bases militares russas. São operações cirúrgicas por parte da Ucrânia. E a Ucrânia sempre, claro, o governo da Ucrânia sempre pede para que os civis saiam dos territórios mais afetados, né, que ficam perto do fronte ou que estão ocupadas, para as pessoas procurarem lugar mais seguro. Então, existe essa saída das pessoas de algumas regiões dentro da Ucrânia, e também tem muita gente que está saindo agora fora do país. Mas também tem gente que está retornando ao país para os lugares que foram desocupados e que estão mais ou menos já seguros. As pessoas estão retornando às suas casas também. Oksana, eu quero saber dos seus familiares. Você tem familiares na Ucrânia? Como eles veem esse momento lá? Eu quero saber em relação à alimentação também, como que eles transitam pelas ruas neste momento, mais de quase 8 meses de guerra, inclusive. A falta de alimentos nos supermercados, como que fica essa questão dos combustíveis? A gente viu que a falta até de vidros para este período mais frio, inclusive nestes próximos meses. Como que eles estão vivendo neste momento do conflito? A minha família está bem dentro do possível e, como eu sempre falo para todo mundo, não existe lugar seguro na Ucrânia. Então, qualquer momento, qualquer lugar pode ser bombardeado e a gente não sabe o que pode acontecer a próximo instante. A respeito de mercadoria, a gente tem comida sim, claro, a variedade não é como era antes da guerra, mas a comida não está faltando na Ucrânia, somente nos lugares ocupados pela Federação Russa, que está faltando comida, água, porque até inclusive o próprio exército russo está deixando as pessoas se alimentarem, as pessoas terem água, comida, ficam chantageando, ficam fazendo várias atrocidades. Então, é isso. Luca Bassani, tem mais alguma dúvida para a gente continuar essa entrevista? Sim, gostaria de perguntar exatamente sobre a questão territorial. Nós sabemos que durante todo esse período de guerra, o presidente Zelensky disse que não aceitará a perda de nenhum dos territórios que de fato pertencem à Ucrânia e está disposto a lutar.
mas até que ponto você acredita que isso seja realista, considerando a proximidade do inverno e também todas as perdas humanas que a Ucrânia tem acumulado durante essa guerra terrível? Nós sabemos o tanto de vítimas civis. Você acha que em algum momento o presidente, ou até mesmo por uma pressão da própria população, possa vir a conceder algum território e terminar essa guerra um pouco mais cedo do que os analistas pensam? Em primeiro lugar, isso não é vontade do presidente, isso é vontade do povo ucraniano retornar às suas casas e suas terras, que foram expulsas pela Federação Russa. E, inclusive, esses referendos legais foram feitos, provavelmente vocês já viram como foi. Chegavam soldados com fuzis e obrigavam as pessoas a votar, então tudo ilegal. Existem pessoas que querem retornar, que saíram dos territórios ocupados, que querem retornar, e as pessoas que continuam nos territórios ocupados querem fazer parte da Ucrânia. Isso até, inclusive, mostram vários vídeos, onde que as pessoas saem na rua e falam Kherson é Ucrânia, Zaporizhia é Ucrânia, e por aí adiante. Lugansk, Donetsk é Ucrânia. Ninguém quer estar sob domínio da Rússia. Então, é vontade do povo. A gente não pode desconsiderar a vontade do povo e não perguntar e se focar somente no Zelensky, falando não, o Zelensky é representante do povo ucraniano e o povo ucraniano está lutando pela sua liberdade, soberania e independência, assim como a Ucrânia foi reconhecida em 91. Então, o povo ucraniano ele continuará lutando. Oksana, sobre o presidente Volodymyr Zelensky, ele continua firme neste momento da guerra após tanto tempo? Como que ele se posiciona neste momento do conflito? Como que as pessoas o veem? Ele em algum momento se demonstrou um pouco cansado, afetado, ou ele continua com uma posição firme como a que ele manteve no início do conflito? Ele continua firme e forte, representando o povo ucraniano e tentando chegar a uma solução e acabar com essa guerra. Ele está fazendo tudo possível, inclusive a Ucrânia não nega fazer as negociações para acabar com essa guerra. Só que não tem como negociar com um ditador assassino como Vladimir Putin, infelizmente, porque ele não quer negociar, ele quer impor para a Ucrânia o que a Ucrânia tem que fazer. Então, ele quer editar as regras e quer editar as condições. Isso não é uma negociação, né? Inclusive, a Ucrânia, anteriormente, o presidente da Ucrânia estava falando que se a Rússia ocupar e anexar os territórios ocupados da Ucrânia, não haverá negociações. Então, e a Rússia, ela prosseguiu com a anexação ilegal dos territórios da Ucrânia. Então, a gente continua querendo negociar, mas não é com Vladimir Putin, porque com ele não dá para negociar a paz na Ucrânia. Então, Oksana, outra pergunta que eu gostaria de fazer é sobre o auxílio de tantos países que têm ajudado a Ucrânia nesse momento. Eu acredito que a gente tenha visto, né, toda essa ajuda, principalmente da Polônia, dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia. Você acha que a Ucrânia, pelo menos dentro da população, ela sai fortalecida para a ideia de se juntar à União Europeia, para voltar a ter esses valores mais europeístas, se distanciando da figura da Rússia, que por mais que tenha concedido a independência após o final da União Soviética, 91, ainda esteve tão próximo? Você acha que está cada vez mais próxima a proximidade da Ucrânia com a União Europeia para uma futura, para ser um membro no futuro? Sim, a vontade do povo ucraniano é fazer parte da União Europeia e fazer a parte da OTAN. É a vontade do povo ucraniano. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês as estatísticas de votações ultimamente feitas, até inclusive tinha publicado isso nas minhas redes sociais, e eu posso repassar para vocês depois essa informação oficial. Oksana, em relação àquela luz no fim do túnel que o povo ucraniano deve estar aguardando, você falou em relação a não conseguir haver negociação com Vladimir Putin. Será que essa negociação realmente não deve acontecer em nenhum momento? Não há luz no fim do túnel mesmo? Essa guerra deverá se prolongar durante os próximos meses? Qual é a visão do povo ucraniano neste momento? O povo ucraniano, aquilo que eu falei, a gente pensa desse jeito, não tem como negociar com um ditador assassino, que não quer negociar, ele quer ditar as condições e regras para a Ucrânia, que a Ucrânia tem que tirar o seu exército, que a Ucrânia tem que entregar metade da Ucrânia para a Rússia e entre outras loucuras do presidente Vladimir Putin. Então não tem como negociar com um ditador, infelizmente. Luca Bassani. Outra questão que eu gostaria de
de perguntar é relacionada exatamente à infraestrutura da Ucrânia. Nós sabemos que o país tem sido bastante atingido nas suas rodovias, até mesmo a produção agrícola. Como a população tem se preparado para a chegada do inverno? Nós sabemos que grande parte das obras de reconstrução que estavam transcorrendo durante esses últimos meses para restabelecer as linhas de gás, também as linhas elétricas, podem ser paralisadas pelas frias temperaturas. Quais informações você tem relacionado a isso? Com a preparação para a chegada do inverno a partir do final de novembro, começo de dezembro? As pessoas estão se preparando e, inclusive, hoje de manhã estavam fazendo um relatório a respeito dessas obras que estão indo cada vez mais avançando e estão conseguindo, em alguns lugares já estão estabilizado o gás, a água, em algumas ainda tem a falta, né? Por causa desse bombardeio recente no dia 10, que a Rússia bombardeou algumas instalações, então está faltando luz em alguns lugares, né? Mas estão fazendo tudo possível, trabalhando 24/7 para, mais rápido possível, refazer toda essa estrutura danificada. E o povo em si está se preparando para o inverno, porque nós temos esse hábito de fazer várias conservas, várias coisas, então as pessoas estão se preparando. Durante o verão as pessoas ficaram recolhendo alguns legumes, frutas, para fazer bastante reserva, né, para o inverno. Então o povo está se preparando muito bem. E a respeito do inverno, que muita gente fala assim, mas isso vai afetar a guerra tanto para a Rússia, tanto para a Ucrânia, porque temperaturas frias na Ucrânia sempre foram. Então, assim, não vai ser a Rússia vai ganhar por causa do inverno, não vai ser difícil para todos. Ainda falando sobre essa Mas questão... estamos preparados. Perfeito, Oksana, ainda falando sobre essa questão de preparação para o inverno, sobre as crises, sobre o que o país está enfrentando neste momento, essa crise energética e também essa preparação dos vidros. É uma questão muito interessante a gente falar sobre isso, pela falta da produção dos vidros neste momento, a falta de vidros para janelas com esse inverno rigoroso que se aproxima. Como que os cidadãos ali estão se preparando para essa questão? Há alguma alternativa que eles devem fazer? Já foi conversado sobre isso? Então, as pessoas estão, assim, fazendo dentro da casa, as pessoas acham um lugar que está menos danificado e tentam fazer dele um lugar mais seguro e mais quentinho, né? Então, assim, aproveitando o que tem e cada um vai ajudando. Então, as pessoas estão se ajudando e fazendo o que podem, né, fazer para se proteger. Então, se, por exemplo, anteriormente a pessoa tinha uma casa inteira, né, hoje em dia ela procura um lugar menos danificado e investe naquele lugarzinho para passar o inverno. É assim, por enquanto está desse jeito. Luca Bassani, eu agradeço a você por ter participado dessa entrevista. Oksana Gumena, também agradeço. A gente volta com mais detalhes no decorrer da programação em um outro momento. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo esse convite.